Quando historiadores fazem ranking dos piores monarcas da história da Espanha, um nome está no topo absoluto da lista. Todos os estudiosos que analisaram seu reinado chegam à mesma conclusão. Nunca houve um rei mais cruel, mais perverso e sexualmente desajustado no trono espanhol. Mas você não conhece a história real. Tudo o que te contaram sobre casamentos reais, linhagens nobres e a dignidade da monarquia europeia é um mito cuidadosamente construído para esconder a realidade grotesca. Ferdinand III não apenas governou a Espanha, ele transformou o palácio real em um verdadeiro antro de horrores sexuais, que faria até a madame mais experiente corar. Antes de ser conhecido como El Rey Felon, o rei criminoso, ele era um príncipe tão fisicamente deformado e sexualmente incapaz que sua própria sogra o descrevia em cartas como nenhum homem de verdade. Este é um dos poucos casos documentados na história europeia com vários relatos de testemunhas, médicos reais, diplomatas estrangeiros e até as vítimas, todos descrevendo a mesma realidade assustadora que moldou o destino de uma nação. O que você vai descobrir vai mudar completamente a sua visão sobre o poder real. É a história mais patética e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante de disfunção sexual já registrada na monarquia. Vamos voltar à noite de casamento de 1819, tão famosa que até o Papa teve que intervir. Outubro de 1819, Palácio Real, Madrid. Uma princesa de 16 anos, Maria Josefa Amália da Saxônia, criada em convento e ingênua, espera tremendo pelo novo marido. Ela não sabia nada sobre o que acontecia em uma noite de núpcias. Suas acompanhantes alemãs, envergonhadas demais para explicar, apenas a vestiram de branco e a deixaram sozinha, segurando um rosário. Então, a porta se abre. Não entra o príncipe encantado dos contos de fadas, mas um homem de 35 anos, acima do peso, com problemas de gota, lábios grossos e olhos de predador. Mas o que fez a jovem rainha gelar de medo foi outra coisa. Ferdinand III sofria de uma condição tão extrema que a medicina moderna ainda luta para explicá-la. Em termos simples, seus genitais eram monstruosamente desproporcionais. O escritor francês Prosper Mérimée, que entrevistou cortesãos presentes naquela noite, descreveu detalhadamente: finos na base, grossos como um punho na ponta e do tamanho de um taco de bilhar. Imagine uma garota de 16 anos, criada por freiras, de repente confrontada com isso. A rainha jovem olhou e fugiu do leito, gritando de terror. Ferdinand, bêbado de vinho e luxúria, foi atrás dela. O rei, obeso e desajeitado, perseguindo sua noiva adolescente pelo quarto, ela correndo por sua vida. Enfurecido, Ferdinand saiu completamente nu do quarto, exibindo sua deformidade, e começou a gritar com as acompanhantes da rainha, exigindo que a preparassem para ele em 15 minutos. Qualquer explicação apenas piorava a situação. Quando voltou, encontrou um cheiro que nenhum perfume real poderia mascarar. A jovem rainha, em pânico, havia perdido o controle intestinal. O rei encontrou seu leito de casamento sujo e, em desgosto, se recusou a tocar na esposa por mais de uma semana. Mas esse era apenas o começo do pesadelo de Maria Josefa. Para entender
Como uma noite de casamento poderia dar tão errado? Precisamos falar do que Ferdinand II escondia sob suas vestes reais. Médicos que o examinaram deixaram registros detalhados. Dr. José Maria de la Fuente escreveu: Sua Majestade possui um membro de dimensões tão extraordinárias que relações conjugais normais são impossíveis sem causar graves ferimentos à parceira. Não era apenas o tamanho, a forma em si era uma aberração da natureza. Essa maldição o perseguia desde seu primeiro casamento, aos 17 anos. Na primeira noite de núpcias, com sua prima, Maria Antônia de Nápoles, ele apenas a olhou e a apalpou desajeitadamente, sem saber como proceder. Por 11 meses, o casamento não foi consumado. Maria Antônia sofreu 2 abortos espontâneos e morreu aos 21 anos, fisicamente marcada pela deformidade do marido. Quando Ferdinand finalmente aprendeu a ter relações sexuais, tornou-se obcecado. Na década seguinte, enquanto a Espanha enfrentava crises políticas e econômicas, ele se dedicava a um comportamento sexual desenfreado, visitando prostíbulos e envolvendo jovens aristocratas em suas perversões. Ele até colecionava lençóis manchados com sangue de virgens como troféus, algo documentado por testemunhas da época. Enquanto isso, o país caía aos pedaços. O Império Americano da Espanha desapareceu. Reformistas liberais foram executados e a economia entrou em colapso. Mas Ferdinand não se importava. Ele continuava a buscar mulheres para seus troféus. Em 1816, precisando de um herdeiro, ele casou com a própria sobrinha, Maria Isabel de Bragança, que se mostrou digna e inteligente. Ela fundou o Museu Prado e abriu a Academia Real para mulheres artistas, tentando trazer cultura à corte corrupta. Em 1818, durante o parto de Maria Isabel, surgiram complicações. O bebê estava de nádegas e a rainha enfraquecendo. Os médicos tiveram que escolher entre salvar a mãe ou a criança. Ferdinand escolheu a criança. O parto foi feito sem anestesia adequada e Maria Isabel morreu aos 21 anos, após intensa dor, enquanto o bebê já havia falecido. As próximas esposas de Ferdinand passaram por situações igualmente horríveis. Sua quarta esposa, Maria Cristina de Bourbon, conhecia os riscos e, com a ajuda do médico real, usou uma almofada especial para tornar possível a concepção sem ferimentos. Assim, finalmente, Ferdinand teve herdeiros, 2 filhas, incluindo a futura Isabel II. A coleção de Ferdinand mostrava um padrão perturbador. Após cada revés político, cada revolta liberal que ele reprimia, cada execução que ordenava, ele adicionava novos troféus à sua coleção. Trono se refletia na violência no quarto. Era como se esmagar a resistência política e destruir a inocência feminina fossem 2 lados da mesma moeda doentia. Após sua morte, em 1833, Maria Cristina ordenou um inventário discreto dos aposentos privados do rei. O que encontraram parecia inacreditável. Escondidos em um baú de cedro, envoltos em seda, dezenas de pedaços de tecido, cada um cuidadosamente rotulado com data e nome de cada mulher. Cada pedaço representava uma mulher, algumas voluntárias, outras não, que havia passado pelo abuso de Ferdinand. Mas a coleção também revelou algo mais: a ligação direta
entre política e perversão pessoal. As datas mostravam que Ferdinand acrescentava múltiplos troféus após cada evento político, sugerindo que sua violência sexual era uma extensão de seu desejo de controlar e punir. Mesmo depois de sua morte, seu legado sombrio teve consequências políticas. A sucessão de Isabel II provocou tensões que levaram à Primeira Guerra Carlista, um conflito sangrento que matou centenas de milhares de pessoas, tudo por causa de um rei deformado que finalmente descobriu como ter filhos, usando uma almofada especial. Apesar de tudo, Ferdinand deixou um país arruinado, com uma economia devastada e um império perdido, enquanto ele próprio gastava suas noites em devassidão e perversão sexual. Suas esposas sofreram, muitas morreram, e a história da Espanha foi moldada por sua deformidade e obsessões, em uma mistura grotesca de poder, sexo e violência. Essa é a história real de Ferdinand III da Espanha, um rei cuja vida pessoal e sexual horrível contrastava com a majestade de seu trono e cuja depravação afetou não apenas mulheres inocentes, mas todo o destino de uma nação.